Oi, pessoal, bom dia. A gente está aqui em mais um live do consultório de vendas. Estou aqui com o Edu D'Antona, que é o fundador desse projeto. O Edu, depois aí de muitos anos de bagagem como vendedor e gestor de venda, resolveu criar esse projeto super bacana, que tem como objetivo compartilhar aí alguns ensinamentos, algumas experiências do mundo de vendas que a gente só aprende na prática, né? Que é difícil a gente aprender em alguma escola. Edu, esse é o nosso quinto live, acredita? Pois é, 5 meses já de projeto, quase 6, na realidade 6, né? Estamos entrando nos 6. Bom dia, gente. Estamos aqui, caneta de novo na mão para chacoalhar, só que agora ela fica escondida aqui embaixo da mesa, ninguém me vê. Bom, gente, o live de hoje tem um tema de bastante importância para profissionais de todos os setores, né? Contratar pessoas em geral é sempre um desafio, sempre uma questão que gera dúvidas, sempre um assunto delicado e a contratação de vendedores não foge à regra, né? Então esse é o nosso tema de hoje. Como contratar vendedores? Eu confesso que tenho muita dúvida sobre isso, não só contratar vendedores, mas outros tipos de profissionais. E eu sei que você também, né, vai ter aí as suas questões para dividir com a gente. Então, desde já, você pode enviar a sua pergunta, o Edu vai responder aqui ao vivo, pode enviar a sua pergunta aqui pela janela da transmissão. E é isso, né? Compartilha com a gente aí o que você quer saber, a sua história, a sua questão, né, o seu contexto. E a gente vai trabalhar um pouquinho esse tema aqui hoje. Edu, contratar vendedor é diferente de contratar outro tipo de profissional? Tem as suas particularidades? Sim, eu acho que assim, tem um pouco por uma coisa. A profissão vendedor, normalmente ele é a primeira porta de entrada de um cliente na sua empresa. Segunda coisa é que, diferente por exemplo, quando você vai buscar um profissional da área técnica, você vai buscar muito a experiência dele e a formação dele. Na minha leitura, o que você vai buscar no vendedor é principalmente a vontade dele vender, a necessidade dele vender, o quanto ele precisa daquilo, porque senão você corre o risco de buscar uma pessoa que não está exatamente no perfil que você precisa para a sua empresa naquele momento, ou o tipo de vendedor que você precisa para aquele momento. Então eu diria que o processo de contratação de vendedor, ele é 15 a 20% diferente de um processo normal. Ele não é 100% diferente também, porque você tem todos os passos de entrevista, tudo aquilo que você vai fazer igual, mas ele tem algumas sutilezas, principalmente na hora da entrevista, que na minha leitura é diferente de contratar um comercial de contratar as outras vagas. E essas sutilezas definem tudo, né? Pelo visto. Eu acho que sim, né? A gente já falou até disso, a gente vai falar até um pouquinho mais adiante aqui nesse roteiro, mas tem aquelas coisinhas que a gente não tem paciência. Sim. Bom, então vamos começar pelo começo, né, Edu? Falando aí no pré mesmo, na preparação, como que deve ser preparada essa contratação do vendedor? O que deve ser feito antes, né, de você chamar um candidato para entrevista? Eu vou falar um pouco de 2 mundos aqui na minha leitura. Vamos falar no mundo, acho que tem bastante gente que deve se identificar assim, o mundo de pequenas empresas, pequenas e médias empresas ali, onde a gente vai, você não tem 50, 100 vendedores, você vai ter 1, 2, o terceiro vendedor, vamos pensar assim. Então a primeira coisa é o contratante saber exatamente o que ele quer daquele vendedor. Eu hoje, passado 10 anos, eu sei o que eu busco num vendedor meio que já de conhecimento empírico. Mas há 10 anos eu tinha uma grande dificuldade de saber o que eu esperava de um vendedor de verdade. E eu cometi alguns erros que era jogar a minha responsabilidade no colo do vendedor. Olha, você é vendedor, você se vira, aí você tem que saber o que tem que fazer para vender. A culpa é sua, a responsabilidade é sua, não. A primeira atitude de um contratador é deixar bem claro a descrição dessa vaga e o que ele espera desse vendedor. Então, se ele é uma pessoa que vai vender pelo telefone, se ele é uma pessoa que vai vender por visitas, se ele é uma pessoa que vai vender dentro de uma base existente, se ele é uma pessoa que vai ter que prospectar novos clientes, se ele vai ser um vendedor que vai ter limitação regional, enfim, quanto mais profundo você for na descrição do emprego e no que a empresa espera deste vendedor, melhor a chance de você encontrar o perfil mais adequado à sua empresa. Então não tem isso assim, né? Para quem tá perdido, qualquer caminho é caminho, né? Esse é o perigo de
de uma entrevista de vendas errada. Você pode estar desesperado precisando encontrar um vendedor, qualquer um que te fala uma coisinha bonita, você vai lá e contrata o sujeito e pronto, e perdeu tempo. A gente fala um pouquinho disso lá na frente também. Perfeito. Edu, claro que cada empresa tem a sua particularidade, cada negócio é um negócio, tem a sua demanda, mas existem competências comuns que você elencaria na busca por um vendedor? A gente até já falou disso, né, Silvia? O vendedor não pode ser chato, né? Acho que a primeira coisa, eu costumo brincar aqui, mas a gente busca que ninguém tem paciência com uma pessoa sem carisma, com uma pessoa... Então, acho que assim, é óbvio, foi até engraçado, por exemplo, a minha esposa hoje trabalhou junto comigo no passado e eu entrevistei ela na época. E eu a trouxe por uma coisa que me chamou a atenção no currículo dela. Ela tinha feito pós-graduação na GV e esse foi o quesito que eu decidi para entrevistar. Não quer dizer que foi na contratação que eu decidi... isso não quer dizer que elimina a entrevista. Teve uma coisa que me agradou ali no currículo, mas eu chamei exatamente para ver qual era a capacidade dela de, representar a minha empresa com o visual, não é o visual, com a imagem que eu quero que minha empresa tenha, seja pelo telefone, seja por e-mail, seja pessoalmente, e a capacidade e a vontade dela de realizar negócios e de ser vendedora e de se adequar àquele perfil que eu precisava no momento. Então, a primeira coisa que eu busco num vendedor, e que eu sei que ninguém sabe ensinar isso, é o carisma. Eu costumo dizer, o vendedor tem que ter, de algum jeito, ele tem que ser carismático. Eu tenho casos aqui de vendedor. Hoje, meu diretor comercial, na entrevista que eu fiz com ele me vendeu um cachorro. Ele criava cachorro na época, ele me vendeu um cachorro. Minha esposa que falou, não vai trazer cachorro coisa nenhuma para casa, porque eu tinha comprado um cachorro na entrevista. Então, um carisma gigantesco. Então, eu acho que essa é a primeira competência fundamental de um vendedor. A secundária é a experiência dele e saber vender. Mas não adianta nada você ter pego um sujeito que passou 20 anos vendendo um produto, onde ele dominava aquele produto, uma técnica de venda completamente acima da média, e aí você vai colocar ele num outro produto completamente diferente, esse sujeito não tem carisma, o carisma dele talvez viesse daquela dominância que ele tinha. A partir do momento que você tirou ele disso, ele perde a segurança, perde o carisma, não funciona. Então acho que é muito do gestor da empresa, do gestor de vendas, saber o que ele está buscando. Vontade de vender, capacidade de ser agradável. Essas seriam as características que diferencia um vendedor por qualquer outro profissional. A gente fala o tempo todo que vender é uma conquista. Então acho que é a capacidade do rapaz, da menina de conquistar o cliente, conquistar a confiança do cliente, conquistar o tempo desse cliente de ouvi-la, entendeu? Acho que a primeira coisa é a capacidade de conquista, é ser agradável o suficiente para uma conquista. E a sua vontade de vender. Não adianta você trazer um cara que vai vender e vai viver no salário fixo, porque ele não é vendedor. Aí você tem um orçamentista que vai dizer quanto custa o produto, só isso. Pessoal, para você que entrou agora, a gente está aqui ao vivo no consultório de vendas com o Edu D'Antoni, especialista em vendas. O tema de hoje é super importante, contratação de vendedores. Então fica aí, manda sua pergunta para a gente, que você quer saber aí desde a preparação até a pós-contratação de um vendedor, que é importante aí para o seu negócio. Edu, você prepara a entrevista? Que orientações você daria sobre como preparar a entrevista? Que perguntas que você faz para o candidato? Tá. Hoje eu vou te falar que hoje eu não preparo, mas não é porque eu fiquei preguiçoso, é porque faz 10 anos que eu entrevisto pessoas para fazer a mesma função, uma função parecida. Então, eu já sei meio que busco. Agora, se eu falasse assim, se preparar para uma entrevista, a primeira coisa se você já selecionou aquele currículo, ou seja, você fez uma preparação prévia do que você queria naquele perfil, então você selecionou aquele currículo. Eu costumo usar muito numa preparação de entrevista, eu vou lembrar o que eu procurei naquele currículo, o que eu gostei daquele currículo, e vou explorar aquilo durante a conversa. Então, por exemplo, da minha esposa eu falei, legal, ela fez GV, ótimo, isso me agrada. Conta um pouquinho mais, por que você foi fazer isso, me conta o que você buscava com isso. E aí eu vou ler no currículo o que tem ali que não me agrada, e vou espremer também, que é o que eu costumo dizer aqui internamente, que é vamos atrás do não, vamos atrás do erro para o meu time. Que aliás, uma coisa que a gente não falou aqui, Silvia, eu raramente decido sozinho uma contratação. Eu normalmente coloco uma segunda pessoa para fazer uma entrevista, para que ela tenha uma segunda opinião e ajude a formar a minha. Legal. Tá? Se você, gestor, pode fazer isso,
sempre peça para a segunda pessoa entrevistar e nunca diga a sua opinião. Porque eu sou dono da empresa, se eu falar, olha, eu entrevistei aquela pessoa e gostei. Eu já induzi a pessoa a contratar a outra, entendeu? Ficou fácil para ela, porque eu já falei, a culpa é minha. A partir do momento que eu falei que eu gostei, a culpa é minha. Então, voltando para a preparação da entrevista, uma outra coisa que eu aprendi também, que todo mundo que trabalha comigo dá risada até disso, o sujeito chega para uma entrevista, eu marco a entrevista às 9. Eu vou deixar ele esperando uns 20 a 30 minutos na sala de reunião. Deixa lá para decantar, deixa lá para esperar um pouquinho, para tirar as garras, para respirar um pouquinho. Eu aprendi isso com uma ex-colega minha formada em RH e eu faço até hoje isso. Isso não deixa o cara mais nervoso, né? Não, ao contrário, você deixa ele, sabe, ele chegou da rua, às vezes chegou esbaforido, deixa ele decantar, deixa ele ser, deixa ele ficar lá 20 minutinhos, 15 minutos, não vai deixar o sujeito esperando uma hora, apesar que eu tenho hoje um dos meus gerentes de vendas que quer me matar aqui, porque eu deixei ele esperando 2 horas, porque eu fiquei preso num compromisso, demorei para chegar, o menino ficou quase a tarde inteira me esperando para a entrevista, mas está aqui comigo há 5 anos, valeu a pena esperar, valeu, Renato. Mas enfim, eu acho que preparar a entrevista é principalmente olhar por que você selecionou aquela pessoa e o que você quer daquela pessoa. E aí, o que você quer tem que ter trabalho feito antes de receber o currículo. Para isso, para você sentar na entrevista e preparar. Preparado para a entrevista, Pedro. Edu, você fala sobre mapear um pouco, não só o currículo, mas a vida pessoal daquela pessoa, né? Mas, assim, que tipo de pergunta? Você pergunta sobre o que... Aí eu acho que aí vai algumas diferenças, quer dizer, diferenças não, porque, claro, você está trazendo a pessoa, algumas coisas você tem que saber da vida dela, claro, você não vai perguntar para o sujeito o que ele gosta de comer de terça-feira à noite, você não vai ser específico nesse ponto. Mas, por exemplo, você vai falar, beleza, casado, solteiro, tem filho, não tem filho, onde mora, e aí eu já conto para vocês por que esse exemplo, vou dar um exemplo, vai. Casado, solteiro, onde mora? Com os meus pais. Ah, legal. Tá bom, e eu tô vendo aqui no teu currículo que você está desempregado há 2 anos. Mas e aí, o que você faz da vida normalmente? Ah, não, de quinta eu vou pra praia, fico lá quinta, sexta, sábado, segunda e tal. Legal. Vocês concordam comigo que isso não combina com o perfil de um vendedor que está desesperado para fazer a meta do mês. Ele é um cara um pouco mais, talvez seja mais um publicitário, uma coisa um pouco mais... menos focado. Eu não estou dizendo que isso é 100% verdade, mas é um quesito eliminatório na minha leitura. Muito diferente do cara que você fala, o que você tem? Ah, eu sou casado há 10 anos, tenho 2 filhos, um de 7 e um de 10. Estava empregado até 2 meses atrás, ou ainda estou empregado, enfim. A necessidade deste senhor casado é muito maior do que a necessidade de um rapaz que mora com os pais, que vai precisar... É um outro momento de vida, então combina mais. Segunda coisa, a outra pergunta que eu faço, que não é exatamente de caráter pessoal, mas é assim, quanto ele ganhava nos últimos 2 ou 3 empregos? Vamos dar um exemplo, você contratou uma vaga que você está pagando, sei lá, R$ 1.500 de fixo para o sujeito, e ele vai ganhar mais uns 1.000 de comissão, fazendo um bom vendedor, no melhor dos mundos ele vai ganhar 3.000. Aí você entrevista o sujeito e fala, quanto você ganhava? Eu ganhava 5 na última vaga e 7 na outra. Por que esse sujeito está vindo trabalhar por 3? Ou porque o mercado dele sumiu, era um vendedor de CD, acabou o mercado dele, tudo bem, aí faz sentido. Ou então, esse sujeito, a chance de não dar certo é muito grande. Porque ele vinha de um outro... Então, tomem cuidado e falem assim, não, estou contratando um baita avião para a minha empresa. Eu já vivi experiências aqui que eu fui o trampolim do sujeito. Enquanto ele não arrumava um emprego para voltar a ganhar os 7, 8 ou 10 mil reais, ele ficou aqui comigo ganhando os 3, mas procurando de 5. Então, eu tento saber isso dele. E a outra coisa é assim, conhecer um pouquinho mais, sabe? Poxa... estou contratando uma menina que vai cuidar especificamente de uma área super importante que eu sei que vai demorar 2 anos essa área para vingar, e é o plano de 2 anos. Aí eu falei, e aí, casada, solteira? Não, casei, faz 6 meses, tal. Tem filhos? Não, não tenho, tal. Quantos anos você tem? 35. E o teu marido, quanto tem? 40. Gente, a chance, eu não estou falando que isso é errado, mas a chance dessa menina casar para ter filhos é grande. Então, eu tenho um monte de gravidinhas aqui, adoro, aliás, estou gravidinho também, assim, eu não tenho nenhum problema com isso, mas se é um projeto que você está contratando, que você vai precisar da dedicação de 2 anos dessa pessoa, talvez não seja a pessoa correta naquele momento. Então, por isso que eu falo, algumas coisas da vida pessoal interferem diretamente São na sutilezas, vida. né? E eu acho que do comercial tem isso que eu falei, ou seja, quanto é a garra do sujeito, quanto ele está vendendo, que não está dizendo no currículo. Ô Marco, Montini, fica aí, a gente já vai responder sua pergunta. A gente já viu aqui que você quer saber sobre fidelização do vendedor. A gente já vai chegar lá, segura aí.
Edu, você me contou nos bastidores uma história muito legal que eu queria que você dividisse com o pessoal, que é da seleção dos 50 currículos. Sim, isso não é uma história, isso é uma piada, né? Mas eu costumo dizer na hora de fazer a preparação da piada, que eu sempre digo aqui. Um contratador chega para a secretária dele e fala, bom, vamos lá, eu preciso que você me arrume 50 currículos neste perfil de vaga aqui para um vendedor. Beleza, aí ela traz os 50, aí ele pergunta, maravilha, ok, desses 50 aqui todos falam inglês? Não, só 20 falam inglês. Tá bom, então joga esses 30 fora, vamos ficar com esses 20 que falam inglês, porque pode ser que tenha que falar com o pessoal lá fora. Tá bom, maravilha. Aí você pega o seguinte, desses 20 você joga 10 fora, fica só com 10. Ela fala, mas o senhor tá louco, o senhor vai jogar fora currículo? É que eu não preciso de ninguém azarado na minha empresa, eu só quero sortudos. Então eu costumo dizer que essa é uma piada, é óbvio, né? Mas a empresa ela precisa saber o que ela quer na hora de fazer a seleção do currículo. Então se você quer um vendedor que vai trabalhar num modelo de inside sales, ou seja, de vendas internas, isso eu estou falando de experiência própria, eu mencionei isso com a Silvia, não adianta querer trazer um vendedor da empresa de telefonia X, que está acostumado a fazer aquele mapeamento, onde ele roda o dia inteiro, ele pega o guia, seleciona 20 quarteirões e vai ficar de porta em porta o dia inteiro, entrando nessas empresas e oferecendo. Nossa, o cara é um avião de vendas, o cara adora vender. Sim, mas o cara está na rua. Você vai tirar o cara da rua e colocar ele como inside sales, a chance desse sujeito começar a se perder e se sentir um passarinho dentro da gaiola é grande. Então você tem que analisar, toma cuidado com isso. Eu já vi muita empresa quebrar a cara com isso. Pega um baita avião de vendas, mas coloca esse avião em outro tipo de aeroporto, não funciona. Legal. Edu, no momento da entrevista, há mensagens que você procura já deixar claro, que devem já ficar claras para o candidato, para o futuro colaborador? Eu acho que, mais do que isso, se o contratador ele tem a obrigação de deixar claro para o vendedor o que é esperado dele. O vendedor ou qualquer cargo, mas acho que no cargo do vendedor é assim, o vendedor você está falando com variáveis de atingimento, cumprimento de metas, vendas, entendeu? Realizações. São realizações muito palpáveis. Eu costumo dizer que a profissão que a gente escolheu, ela é muito fácil de ser aferida. É só olhar a última linha. Quanto deu a última linha? Deu tantos mil, esse cara é bom vendedor. Quanto deu? Deu menos mil do que precisava, esse cara não é um bom vendedor. Então tem que deixar bem claro, primeira coisa, o que você espera. Segunda coisa do contratador, é tomar muito cuidado para não vender a empresa durante a entrevista. Eu fiz isso várias vezes e eu me ferrei. Eu falo, não, trabalhar aqui é demais, nossa, o pessoal é super bacana, sabe? O pessoal é jovem, a gente brinca, cara, a gente bate meta todo mês. Porque dá a impressão que qualquer coisa que der de errado, o sujeito fala, ó, tá vendo? Não era bem como ele estava falando. Então assim, é verdade nua e crua. É claro que você não vai chegar pro jeito e falar, olha, eu sou um tirano, eu chego aqui, eu grito, eu xingo todo mundo se não vende, se você não vender em uma semana você tá na rua, você não vai falar isso. Mas você tem que ser bem direto. Olha, eu espero tantas ligações de você, ou eu espero que você vá prospectar, eu espero que nos 3 primeiros meses você faça isso, nos 3 primeiros meses seu trabalho vai parecer que é fácil, mas do 5º mês ao 8º mês você vai perceber que ele não é tão fácil quanto você pensa. Ou seja, é deixar bem claro, de uma maneira bem transparente. Se existisse isso nos namoros, gente, ia ser fantástico. Olha, você está querendo me namorar, mas é o seguinte, olha, eu tenho mau hálito, eu tenho mau humor de manhã, olha, eu tenho mania de fazer piada sem graça, eu não gosto de sogra, eu tenho dificuldade de me relacionar com sogros e cunhados. Se a gente deixasse isso bem claro no começo de namoro, era tudo mais fácil. Nem era decepção. Exatamente. Então, assim, sejamos claros desde o começo numa entrevista, não vendam, eu digo isso assim, eu digo isso para os meus coordenadores aqui que hoje fazem entrevista. Não vendam a empresa. Você não está vendendo essa vaga, você está querendo uma pessoa que queira esta vaga. Você não está tentando conquistar uma pessoa para essa vaga, que aí você está frito lá na frente. Muito legal. Bom, você está falando um pouco sobre... Eu já baguncei todo o seu roteiro aqui. Não, tá ótimo. Você acabou de falar sobre alinhamento de expectativas, né, Edu? Que pontos que devem ser trabalhados nesse alinhamento, que acordos devem ser feitos, né? E a partir do momento que esse funcionário ele já está contratado. Perfeito. Bom, vamos lá. Eu acho que isso você faz... Se você gostou desse sujeito durante a entrevista, você já vai mostrar para ele. Então, se você não gostou, você não precisa nem explicar nada, não tem alinhamento, nada, deixa embora. Agora, se você gostou do sujeito e falar, esse cara serve para minha vaga, é deixar bem claro. No meu modelo aqui, eu falo a primeira coisa, ó, o horário aqui é de tal a tal, eu espero que chegue de tal a tal.
os volumes de trabalho que eu espero é o seguinte: nos primeiros 3 meses você vai ter no meu negócio, tá? Cada um tem o seu, aí a gente vai falar um pouquinho exemplos, mas assim, no meu negócio eu imagino que tem uma rampa para esse vendedor. Ele não vai começar no primeiro mês fazendo 100% da meta de um vendedor que está aqui há 1 ano. Então eu faço o que eu chamo de curva de tração, quanto tempo ele demora para chegar na produção, na capacidade total de produção dele, que nem um motor de carro que está esquentando. Então no primeiro mês ele tem uma meta de X ligações, de X mil reais de vendas, com X empresas que ele tem que se relacionar. Aqui no nosso caso nós temos revendedores, né? Então X revendedores, isso vai crescendo. E aqui a gente brinca sempre que eu não quero saber se o pato é macho, eu quero é ovo, ou seja, eu não quero saber para quem ele vai vender. O último número é o que importa para mim. Eu quero que ele tenha esses X mil reais. Mas cada empresa tem o seu negócio. Fala, olha, alguma empresa vai falar assim, olha, eu quero que você tenha X mil reais com no mínimo tantos por cento de lucro. Eu quero que você venda tantos mil de lucro para mim. Ou, o cara vai vender turbina para hidrelétrica. Ele não vai vender uma turbina no primeiro mês, ele não vai vender uma turbina talvez nem no primeiro ano. Então cabe ao contratante falar o seguinte: nos primeiros 3 meses você vai mapear todas as usinas que compram turbina na América Latina. Nos primeiros, do dia 91 ao dia 180, você vai entrar em contato com todos eles e descobrir quando foi a última compra, qual é o modelo de turbina que cada um quer, ou seja, o vendedor está fazendo um trabalho de mapeamento de mercado antes de sair louco vendendo. Mas isso tem que deixar bem claro, porque senão você contrata um vendedor, passa 3 meses, o cara fala, escuta, eu estou 3 meses aqui e não recebi uma comissão. Então, é isso que é a coisa que tem que ser assim, deixar bem claro, que é o que você espera daquele vendedor e o que você está ofertando para aquele vendedor, o que é o mercado que ele está entrando, se ele não conhece. O Edu, acho que encaixa bem aí a pergunta do Marco, que é de como fidelizar o vendedor. Quais são as ferramentas para fidelizar um profissional comercial? Marco, eu acho que tem 3 coisas que você pode fidelizar o vendedor. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Agora, brincando, não é exatamente isso, né? Mas assim, a primeira coisa é que o vendedor ele trabalha por um variável. Claro que se você... aí tem... Isso eu estou falando do vendedor, porque como é que você fideliza qualquer colaborador? Cara, cumprindo o que você combinou, primeira coisa. Não pode mudar de roupa no meio da festa, não pode querer... a pior coisa que você pode falar é falar o seguinte: eu vou te contratar por 2 mil reais, olha, a empresa está passando por uma dificuldade, você lembra aqueles 2 mil? Vai virar 1.500, tudo bem? Não pode fazer isso, você não vai mudar o que você combinou. Olha, o horário era 8, agora virou 7, tá? Não funciona. Mas acho que o vendedor, o que você fideliza o vendedor, a primeira coisa é deixar bem claro para ele o que ele quer fazer. Desculpa, o que você quer que ele faça. Num mercado onde você tem um produto de venda, vamos pegar, software de gestão de empresas, software ERP. Você não vende um por mês de cara. Você vai ter todo o trabalho de encontrar aquele cliente que gostaria de ver uma proposta, porque ele está um pouquinho inseguro com a solução que ele tem. Aí ele vai testar isso, porque você sabe que é um namoro de longo prazo. Não é beijo de uma noite, é casamento que você vai fazer no RP. Então, você tem que deixar bem claro esse espaço para os vendedores e talvez separar uma graninha para premiar o vendedor na preparação da venda. Olha, se você tiver 50 propostas enviadas no mês 1, eu vou te dar isso daqui. Olha, se você tiver falado com 50 clientes que utilizam SAP até 100 usuários e esse cara te recebeu um e-mail teu e falou que gostaria de marcar uma reunião com você, eu vou te dar mais esse dinheirinho aqui, ou esse prêmio, essa viagem. Eu acho que é assim, Marco, o vendedor está acostumado a ter o ego dele acariciado, porque quando a gente fecha uma venda, é o maior carinho do ego, a gente é competente, a gente tem peito de aço nessa hora. Então, você precisa... Talvez cada negócio mas eu acho que você tem que ir criando milestones, né? Não sei como é que fala isso em português, ou seja, criando pontos de conferência que você fala, muito bem, é isso aí, fez. É que nem prova bimestral e passar de ano, vamos dar esse exemplo. Então ele tem que ir cumprindo esses passos. Então, eu acho que isso é a coisa que mais fideliza o seu vendedor internamente, para que o cara não vá procurar outro emprego. É óbvio que se ele veio para ganhar 5 mil reais, ele tem um fixo de 2 e ele está esperando 3 mil reais de comissão desde o começo, tá errado, Marco. Talvez aí cabe ao contratador falar o seguinte, você não vai vender nada nos primeiros 6 meses. Então, nos primeiros 6 meses eu vou te dar um bônus por prospecção de tantos mil reais. Então, acho que isso é muito importante, Marco, para fidelizar o vendedor. Poder premiar ou poder adequar o ganho dele àquele momento que ele não vai vender. Porque senão você corre o risco de ter aquele vendedor que sempre vai vender no fixo. Vendendo ou não vendendo, para ele está igual. Aí isso é um problema para você, empresa, e não é só o vendedor, é a fidelização do vendedor.
Legal, espero que tenha respondido aí, Marco. Você que entrou agora, faça que nem Marco, manda sua pergunta pra gente. O nosso tema é contratação de vendedores, em todas as etapas, né, da preparação até a contratação efetivamente desse profissional. Então manda aqui pra gente a sua dúvida pro Edu responder ao vivo. Existe uma necessidade, Edu, de preparar a chegada desse novo profissional, a fim de não causar, por exemplo, que ele seja uma ameaça para o time que já está na casa? Como que é? Vou falar isso por exemplos também. Eu costumo dizer que tem duas coisas que incomodam o vendedor. Uma que incomoda um pouco um vendedor é ele não vender. E a outra que incomoda muito e mata um vendedor é ele não vender e o vendedor do lado vender. Ou seja, o vendedor é um bicho por ego ciumento, é um bicho que está acostumado a fazer sucesso, e quando ele vê outro fazendo sucesso e ele não vê, ele começa a se chicotear porque ele vê que a culpa é dele. Ele não pode dizer, poxa, o mercado está ruim. Não, porque se teu colega do lado está vendendo e você não, a culpa é sua. Então, levando em conta esse raciocínio de que existe um ego aí envolvido, tudo vai de novo do tamanho da empresa, ou do tipo da empresa, ou do mercado. Vamos pegar uma empresa de 1000 pessoas, que tem 500 vendedores e que está contratando o vendedor 501. A chance desse vendedor incomodar é pouca, porque já é uma linha de produção, vamos falar assim. Agora, se essa mesma empresa tem um produto específico que só tinha um vendedor responsável que podia vender esse produto, aí vão lá e contratam mais um vendedor, é bom você preparar esse outro vendedor aqui para dizer assim, primeira coisa, porque esse vendedor fala assim, eu vendo 10 mil hoje, vai entrar esse cara aqui, provavelmente eu vou começar a vender 5, porque o mercado só comporta 10 mil. Então você vai preparar esse vendedor de que isso não é verdade, esse cara está vindo para cá. Um outro erro que eu já cometi e que eu aconselho pessoas a não cometerem é, digamos, você tinha esse vendedor aqui que ganhava X mil reais. E aí você contratou um outro vendedor que ganha os mesmos X mil reais. São dois vendedores. Você pede para esse vendedor aqui ensinar esse. Você coloca esse cara embaixo dele no começo, a chance de dar errado é muito grande, porque esse cara aqui fala, eu vou ensinar esse cara aqui o meu trabalho, para depois eu perder meu emprego, para depois ele roubar meus clientes. Então, o próprio contratante fez errado, criou uma rusga interna. Eu não acho que também não pode ter muito aquela celema de, estou contratando mais um vendedor, tenho que fazer carinho nos meus vendedores. Não, eu acho que você tem que realmente dizer por que você está trazendo. Eu, por exemplo, aqui falando do meu negócio específico, nós nunca tínhamos contratado um coordenador, um chefe de equipe da rua aqui. Eu sempre formei internamente e depois promovia. E esse mês, pela primeira vez em 10 anos, a gente contratou um chefe. A gente trouxe um chefe para pessoas. E eu já tenho mais 3 chefes aqui. Então, a gente fez uma reunião interna. Não é que eu fui pedir desculpa para o pessoal que eu estava contratando, não. Eu fui explicar por que eu estava trazendo um chefe da rua pronto e qual o motivo de eu trazer mais um chefe. E de maneira positiva, ou seja, não é que eu estou trazendo um cara para dividir um pedaço do queijo deles. Eu estou trazendo um cara para colocar um queijo a mais na casa. Então, eu fiz essa preparação. Então, eu acho que o que eu aconselho para os gestores em contratação, o comercial, ele tem um yin, que é nem criação em agência de publicidade, tem um mimimizinho, faz parte, tem o fator ego envolvido. Então, assim, não maximize isso, não se sinta culpado por estar contratando mais um vendedor, por estar aumentando sua equipe, que os outros teus 2 vendedores vão ficar bravos. Mas explique com clareza, fala, olha, a gente precisa aumentar nossas metas, a gente está vendendo 100 mil, a gente precisa vender 150 mil, então vou ter que colocar um terceiro vendedor para vender mais 50 mil, eu não quero sobrecarregar vocês, mas enfim, eu acho que quando você sabe o que você quer de um vendedor, fica fácil você explicar para os outros o que você está trazendo. Então acho que essa transparência é importante para a equipe, acho que essa preparação é importante. Você tocou num ponto muito legal, Edu, que é a formação versus a contratação. Quando que você sabe que você pode formar um profissional internamente para ocupar uma vaga de gestão, né? Enfim, ou quando você tem que trazer esse recurso de fora? Silvio, eu vou falar por pura experiência, eu nunca conversei com isso com ninguém, você me pegou frio aqui, é uma maldade você fazer isso comigo, porque eu não tenho. Mas assim, no meu modelo, eu não sei se todo dono de empresa acha que sua empresa é diferente, ou acha que sua empresa tem coisas diferentes. Eu acho que a minha é diferente. Eu acho que aqui a Securisoft a gente tem alguns valores, algumas coisas que a gente incita no comercial que eu não vejo as outras empresas fazendo, então eu tenho um pouco de medo de trazer uma pessoa da rua que vai demorar para entender esses valores. Então aqui eu gosto de formar. Eu gosto de deixá-la anos na janela aqui assistindo o que eu faço, e eu costumo dizer uma coisa vocês me perdoem meu ego, mas eu costumo dizer pro meu time que é assim, cara, quando eu não tiver e você precisa tomar uma atitude, pense como o Eduardo tomaria essa atitude, o que o Eduardo faria, e faça igual. Então, trazer uma pessoa da rua não dá para falar isso, se eu trouxer pronto. A não ser, e nesse caso específico, dou até parabéns pro meu contratado novo,
Porque assim, quando você tem um concorrente no mercado que fica 3, 4, 5 anos batendo de frente com você, a primeira coisa que você tem que ter por esse cara é um baita respeito. Porque ele está lá, de frente em frente com você, vocês estão competindo no mercado o tempo todo. Hora ganha um, hora ganha outro. A hora que você tem a oportunidade de trazer um cara que sabe lutar tão bem quanto você no mercado para o teu lado, eu acho que é só nessa hora que eu trouxe. É a primeira vez em 10 anos que a empresa faz isso, que traz um líder formado para o time. Então, eu não sei responder a tua pergunta exatamente o que buscar. Eu acho que eu acho que aí neste ponto é assim, se você está seguro exatamente o que você precisa, olha, eu preciso de um operador de máquina XPTO que tenha pelo menos, eu preciso de um piloto que tenha voado um Boeing 737 durante 5.000 horas. Beleza, tá fácil, agora você já sabe o que você quer. Eu preciso de um vendedor do mercado químico que tenha na sua carteira pelo menos as 10 principais empresas de tintas do Brasil. Ótimo, então aí você sabe, está muito específico o que você quer. No meu caso, eu preciso de um inside sales que esteja acostumado a fazer prospecção por telefone para o mercado de pequenas e médias empresas e que esteja acostumado com vendas de produto de rápida decisão. Não é tão fácil achar isso, não é uma coisa, sabe, que numa lida de currículo você enxerga. Então acho que, pura frio, Silvia, nunca mais me faça isso, nunca mais me pega de surpresa que você acabou de me pegar. Olha, tem um roteiro aqui, gente, que eu segui, e ela me pega frio nisso. Mas é uma situação que pode servir para muita gente, de você realmente ter dificuldade de achar no mercado um recurso, quando você está num contexto em que esse profissional ele precisa de um perfil que ele é muito específico. Sim. E talvez seja o caso de desenvolver internamente. Né? Vamos dar um exemplo assim, acho que tem muita gente de tecnologia me atendendo, donos de revenda de tecnologia, pequenas e médias revendas, que precisa de um vendedor. Gente, a primeira conselho que eu dou para vocês raramente você vai ter a capacidade de promover uma pessoa de suporte ou uma pessoa do administrativo para vendas. Não é que aconteça, mas raramente você vai ter essa oportunidade, por perfis. Ao mesmo tempo em que, assim, se você precisa de um vendedor, toma cuidado, não tapa só com a paineira, vai atrás de um vendedor. Você não precisa de uma pessoa que você vai colocar a culpa que a empresa não está vendendo, aí você fala, eu contratei um vendedor, pronto, agora a culpa é dele. Não é isso. Você precisa de uma pessoa que saiba prospectar, você precisa de uma pessoa que goste de prospectar. Não adianta você falar as coisas, sabe prospectar? O que você fazia nos últimos 10 anos? Eu administrava carteira existente. Ele já não gosta mais de prospectar. Tem muito vendedor que acha que passou da fase de prospectar. Eu prospectava no começo da minha carreira, agora eu não gosto mais de ficar fazendo chamada a frio, ligando para isso. E tem gente, eu até hoje gosto de fazer isso. Até para mim, até hoje é uma vitória ligar para um cara que eu nunca vi na vida e tentar convencer ele que o meu produto é bom. Então, assim, você, contratador, tome muito cuidado com o que você quer. Porque, para quem está perdido, qualquer caminho serve. Se você lê um currículo e fala, nossa, esse currículo dele é bom, olha, ele vendia um montão para a empresa X de telecom, ele visitava um monte de empresa na rua para vender, ele vai servir para mim. Mas peraí, você olhou direito se você quer mesmo que ele visite? Você não quer que ele venda por telefone? Então por que você vai trazer um cara que visita? Então, eu acho que aí é muito mais a culpa do contratante do que do contratado. Tenha certeza do que você precisa no teu vendedor, para depois ir para a rua para procurar. Ótimo. Muito bom. Olha, gente, tem um roteiro, essa pergunta não estava no roteiro. A Silvia me quis fazer muita pegadinha. Coisa não tá no roteiro, bom, pessoal, a gente ainda tem um tempinho para receber as perguntas de vocês, então mande aí a sua dúvida para o Edu responder aqui ao vivo sobre contratação de vendedores. Tenho certeza que você tem coisa para perguntar e tá aí quietinho, então manda aí a sua pergunta que ainda a gente tem um tempinho. Edu, o vendedor começou, beleza, e a gente já falou que, né, das metas que você pactua com ele desde o momento da entrevista, mas em quanto tempo você pode de fato cobrá-lo? Você deve esperar que ele tenha deslanchado. Eu costumo dizer, eu brinco aqui, alguns já passaram por esse carão comigo aqui, chega a gente nova e fala, oi, bem-vindo à minha empresa, o que você já fez hoje? O motivo de cobrar resultado é cobrar já. O mais curto possível. Só que aí nós vamos voltar umas 4, 5 perguntas atrás, que é definir o que você espera desse vendedor. Então, por exemplo, você chegou e falou, olha, você vai começar essa semana, beleza, você vai ter treinamento 2 dias para entregar o produto, no terceiro dia eu quero que você envie um e-mail para os seus clientes avisando que você está aqui e oferecendo o produto. Eu te ajudo, inclusive, a redigir esse e-mail, o teu chefe pode te ajudar a redigir esse e-mail, falando, olá, agora eu assumi a posição de tal, na empresa tal. Então, assim, se você combinou isso, qual é a hora de cobrá-lo? Na hora que você combinou. Você vai fazer isso na terça-feira você vai lá e fala, e aí, fez?
olha, eu espero de você, na primeira semana, uma proposta na rua. Beleza, passou uma semana, você vai ligar e vai cobrar. Então, assim, o momento de cobrar é o quanto você fatiou antes do que ele precisa fazer. Eu espero que você, isso aqui é real, por exemplo, eu espero de você no primeiro mês uma venda. Beleza. O gestor vai estar acompanhando ele para falar, e aí, quantas propostas você mandou? Você já conseguiu aquela uma venda que o Eduardo te pediu? Qual que você acha que vai fechar desses daqui que você mandou proposta? Então, o cobrar, lembra que eu falei que eu aprendi com os espanhóis que tem que comer todo dia, tem que comer todos os dias, tem que vender todo dia ou tem que fazer alguma ação de venda todo dia. O sujeito lá que ia vender a turbina para a hidrelétrica, beleza, primeiro mês de trabalho, maravilha, quantas empresas que possuem esse modelo de turbina hidrelétrica você levantou? Porque é isso que você combinou com ele, que no primeiro mês ele tinha que ter X. Então, a cobrança do comercial é imediata, porque, de novo, lembrando que aí é um pouquinho diferente das outras áreas. A área administrativa, ela entra num fluxo de trabalho, então ela vai fazendo esse fluxo de trabalho. O vendedor, por si só, ele é produtor, ele produz coisas novas, ele gera processos e negócios novos. Então, ele tem que estar muito bem definido o que ele tem que fazer. O pior erro que eu acho que pode ser de um gestor é falar o seguinte, sua meta é 100 mil por mês, tá bom? E você vai trabalhar, todo mundo aqui tem meta de 100 mil. Aí chegou no primeiro mês, no último dia do mês, ele fala, e aí, quanto você vendeu esse mês? Putz, já acabei de começar, comecei faz uma semana, mas sua meta era 100 mil. Isso até existe, gente, em call center existe meta de quantos cartões de crédito você tem que vender na primeira semana. Mas, de novo, cada um é um modelo de negócio. No meu negócio eu não faço isso, eu crio uma curva crescente de meta de venda e também de ações, ou seja, de atividades pertinentes à venda. Mas o quanto mais curto esse espaço, melhor para todo mundo. Legal. Edu, tem uma frase sua que eu gosto bastante, que a gente já trabalhou, né, em um texto passado, né, que eu prefiro segurar um louco, a caneta voa. Minha caneta saiu voando, a caneta do nervosismo aqui saiu voando. Eu prefiro segurar um louco ou empurrar um tonto. Quando que você sabe que você contratou um louco ou um tonto? Cara, essa frase é engraçada. Essa frase nasceu, faz uns 20 anos, né, que a gente tava falando disso. Eu lembro até pra quem que eu fiz essa frase, depois eu vou até ligar pra ele e falar pra ele assistir isso. Mas é assim, gente, no contexto, eu gosto do vendedor que chega pra mim e fala, chefe, tô com essa venda aqui, mas eu fiz uma besteira. Preciso da tua ajuda, como é que eu resolvo? Do que aquele cara que fala, chefe, eu não vendi porque eu não sabia se podia fazer ou não, então eu deixei o cliente embora, tá? Eu prefiro segurar aquele cara, sabe, que fica, não faz assim, espera, calma, eu vou te ajudar, do que aquele cara que fica assim, esperando dar o tapinha na bunda dele, falando, vai, é por ali. Então, você sabe quando você segurou um louco do que quando você contratou um louco do que um tonto? Simplesmente foi o seguinte, escutei, como é que foi o seu dia hoje? Cara, hoje eu liguei para 10 pessoas, ofereci para todo mundo o carro branco que tinha. Cara, mas não tinha carro branco, só tinha um carro preto. Putz, espera aí que eu vou ligar para eles de novo, então falar que só tem o preto, vai que eu consigo vender o preto. Do que aquele que você fala, e aí, que você ligou? Eu não liguei para ninguém porque não tinha carro branco, meus clientes só querem carro branco. Então, essa é a diferença para mim, é aquele cara que sai fazendo, e eu tenho exemplos aqui, eu brinco, eu tenho exemplos de vendedores de automóvel aqui dentro da casa, Tiago, um deles, que é exatamente esse perfil. Ele ligava igual um louco, falava, escuta, você falou que o produto tem... Não, eu falei, mas o produto, eu falei que tinha... Não, mas não tem isso. Pera aí que eu vou ligar para ele de novo e falar que é isso diferente. Mas é isso que eu gosto. Eu acho que o vendedor, é assim que se faz um vendedor. É volume, é vontade de vender, é garra. É o carisma de falar, peraí, eu falei uma coisa errada pro cliente, mas eu vou arrumar. Óbvio, ninguém vai deixar de ser ético. Ninguém vai chegar pro cliente e falar assim, não, pode fechar comigo aqui que eu tenho carro branco. Aí na última hora chega, olha, sabe o que é? O branco vendeu. Você não quer comprar o preto? Sabe? Seja ético. Se você sabe que não tem, sabe, já desde o começo, o quanto antes você chegar pro cliente e falar, olha, o branco não tem, mas você reparou que o preto tem maior valor de revenda? E o preto, olha aqui a foto, o preto tem esses detalhes em prateado, aparece mais, fica mais bonito. Então, é isso que o vendedor precisa... vendedor acomodado, acho que vendedor que vive no salário fixo, é um grande veneno para a empresa. Eu não tinha pensado nunca nisso, mas assim, acho que o maior veneno para uma empresa é isso. Porque a empresa está pensando que o vendedor vai fazer o volume, vai fazer o trabalho dele, e ele do lado dele está pensando, não, eu ganho 3 mil, ganho 2 mil, ganho 1.500 reais, e vive a vida com isso. Eu acho que isso é um grande veneno. E aí a diferença é que vai pegar o louco pro tonto. Legal. Bom, esse tema eu acho que a gente ficaria aqui 2 horas falando sobre ele, né? Tem um monte de perguntas que passam pela minha cabeça, mas enfim, a gente já está aqui há mais de 40 minutos.
Quer deixar uma mensagem final, então, Edu, antes da gente encerrar? Bom, primeira coisa, fazendo meu jabá. A Securisoft está contratando, tá, gente? Nós precisamos de vendedores, eu preciso de louco, não preciso de tontos. Estou sempre contratando bons inside sales do mercado de tecnologia. Então, se precisar, entra aí na página do Live, entra na página da Securisoft, securisoft.com.br, acha ali o canto onde é que tem contrato, quero trabalhar. Primeira coisa. Segunda coisa, amigos contratadores, eu demorei para aprender isso, eu já falei isso e repito. Para quem está perdido, qualquer caminho serve. Então, cuidado com o tipo de vendedor que você quer. Faça a lição de casa. Para cada minuto que você gasta planejando, você economiza 1 hora executando. Então, assim, economize, porque entrevista de emprego para mim demora 3 meses. Não é aqueles 15, 20 minutos, 1 hora que você está ali conversando com a pessoa para vendedor. São 90 dias que você vai ver aquele vendedor e efetivamente vai te entregar tudo aquilo. Então você precisa minimizar ao máximo essa chance de que você desperdiçou 3 meses de salário, 3 meses do teu tempo treinando essa pessoa, e aí começa tudo. Aí você fala, tudo bem, foi o salário. Mas aí que vem as coisas caras. São 3 meses sem vender o que você precisava, e 3 meses de tempo desperdiçado dentro do seu programa de negócio, que é igual ao Banco Imobiliário, que você vai voltar lá para a primeira casinha de novo, quando você contratar um novo vendedor. Então, eu acho que é esse o trabalho que a gente aprendeu a fazer aqui na Securisoft. A gente sabe muito bem hoje o que a gente quer num vendedor. E a gente busca isso. Se você não souber exatamente o que você quer no vendedor, vá se aconselhar, pode me perguntar, inclusive, eu não sei se eu vou saber ajudar ou não, mas enfim, aconselhe-se antes de partir para a definição. Você fez o seu jabá e você me lembrou de uma questão que eu esqueci de te fazer, que é onde você anuncia, além do consultório de vendas, onde você anuncia, onde você pode buscar nessa... Eu vou falar por mim, eu não sei se é certo ou não, eu vou falar o que a gente faz aqui dentro da casa. A gente tem uma equipe um pouco grande aqui hoje, então primariamente eu anuncio dentro da casa. Acho que é uma coisa. E tem uma coisa engraçada até desse curso que eu acabei de lembrar, que assim, eu não tenho nenhuma celeuma de recontratar pessoas que eu demiti no passado. A gente faz isso constantemente, eu não tenho nenhum problema. Por quê? Porque eu sei o motivo que eu demiti ela naquele momento e isso pode ter mudado na carreira dela. Ela aprendeu um skill novo durante um espaço de tempo, ou ela percebeu o motivo que ela não fez. E óbvio, se ela foi ruim o tempo inteiro que ela teve na empresa, ela não vai ser recontratada provavelmente. Agora, se ela teve bons períodos e ela caiu por algum motivo, e a gente teve que demitir por falta de produção, a gente recontrata aqui, a gente tem diversos casos aqui, até piada interna na empresa. Mas, voltando, então eu anuncio na equipe que a gente está contratando, primeira coisa. Secundariamente, hoje, os profissionais de RH vão me amar, isso inclusive por isso, hoje eu prefiro ir atrás de agências de emprego. Custa um pouquinho mais, só que a parte da preparação que eu falei para vocês, normalmente custa um salário e meio do que você vai pagar para aquela pessoa, só que o tempo de preparação que você teve daquele executivo de ter certeza do que você quer, tem mais gente te ajudando, tem um profissional qualificado te ajudando aquilo. Então a gente tem mais qualidade hoje nos entrevistados. Mas antes, era eu que fazia esse trabalho. Quando a gente não tinha capacidade de pagar essa empresa, era eu que entrava na Cato, que entrava na... Não pode falar não? Não pode, né? Cato, Infojobs, todos os sites de emprego, e conversava com os meus amigos do mercado. Falava, estou contratando assim, sabe? Porque contratar sempre é uma coisa, sempre alguém tem alguém para te indicar. Mas basicamente é isso. Assim, hoje, internamente, vaga interna, anúncio internamente, agências de emprego e sites de propaganda, e sites de emprego. Até hoje a gente procura, inclusive, suporte a gente procura no site de emprego, a gente não procura em agências. Muito legal. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui então. Muito obrigada a você que nos fez companhia aí por essa manhã. E a gente quer saber o que você achou desse live, desse conteúdo. Então pode mandar mensagem inbox, pode escrever aqui na própria publicação do live. Esse conteúdo vai ficar disponível se você perdeu o começo, se chegou depois. Mas conta pra gente porque esse conteúdo é feito pra você. Então a gente quer saber o que você pensa, o que você tem a dizer, o que você gostaria de ver aqui nos próximos lives ou nos próximos conteúdos produzidos pelo Consultório de Vendas e pelo Edu. Então, se você está aqui, mas ainda não curtiu a página do Consultório de Vendas, curta, porque é assim que você vai receber os avisos de quando tem conteúdo novo na página, o que é quase todo dia. E acesse também o blog, www.consultoriodevendas.com.br e o perfil pessoal do Edu no LinkedIn também. Então é isso, a gente se vê na próxima. Valeu! Tá bom, gente. Obrigado. E podem mandar as perguntas. Só, claro, se você me falar assim, Edu, como é que eu faço para vender mais? Me ajuda a te responder, então.
Valeu. Valeu. Tchau, tchau.